Conectado com a informação. Litoral Notícias. O que você precisa saber. Está aqui. Litoral Notícias. Olá, boa tarde. Filho acusado de encomendar a morte do pai em 2019 em Paranaguá foi inocentado por júri popular. Após um longo período, a decisão foi unânime. O réu acusado de praticar o crime foi absolvido. Polícia Militar encontra carga suspeita de vazada no Embu-Guaçu. O condutor do caminhão foi identificado e no compartimento de carga foram encontrados sacos cheios de grãos, apontados posteriormente como soja. Acidente de trânsito resulta em invasão ao Hospital Municipal de Morretes. 375 anos de Paranaguá. A Praça Padre Thomas Sheehan é revitalizada e a entrega será na tarde de hoje. A revitalização do espaço tem um custo estimado de R$2 milhões e é encabeçada pelo governo do estado com o apoio da Prefeitura de Paranaguá. No esporte, Miguel Saif diz quem está dando de canela e quem está batendo um bolão. Estas e outras informações você acompanha comigo a partir de agora, no rádio e na internet no Litoral Notícias. O Litoral Notícias é uma realização do Departamento de Rádio Jornalismo da FM Litoral Sul, com produção, edição e apresentação de Marcos Rogério. Trabalhos de reportagens de Kaique Melo. Direção de imagens na live de Orley Correia Júnior. Comentários de Miguel Saif. Muito bem, hoje é sexta-feira, dia 28 de julho de 2023. Na contagem regressiva para o final do ano, faltam 156 dias. Olha, hoje, 28 de julho, é marcado pelo Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. As hepatites são um grave problema de saúde pública no mundo. As infecções atingem o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. O Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais é uma oportunidade para intensificar os esforços nacionais e internacionais contra a hepatite, incentivar ações e engajar indivíduos parceiros, público e destacar a necessidade de uma resposta global maior para a doença. E já trazendo no começo deste programa, como de praxe, o movimento de navios na Portos do Paraná, neste começo de tarde de sexta-feira. De acordo com o site da empresa pública, neste momento, ao largo são 72 navios. Estão sendo esperados nesta tarde pela administração da Portos do Paraná, 131 navios. Estão atracados nos terminais Dom Pedro II, em Paranaguá, e o terminal da Ponta do Félix, em Antonina, 13 navios. O dólar comercial, hoje, dia 28 de julho, está cotado em R$ 4,73, a mesma cotação de ontem. Daqui a pouco a previsão do tempo, de acordo com o CIMEPAR, até porque hoje é sexta-feira e mais um final de semana está batendo a nossa porta. Já ao meu lado, nosso comentarista Miguel Saif. Boa tarde, bom dia, seu Miguel. Boa tarde, era meio-dia 11. Boa tarde, Marcos Rogério. Boa tarde, Orley Correia Júnior. Boa tarde ao Kaique Melo aqui ao meu lado. Boa tarde especial a vocês, né, que nos acompanham todos os dias, de segunda a sexta, aqui no Litoral Notícias. Muito bem, para você que nos acompanha na live, um grande abraço. Importante que você curta as nossas pautas. É importante que você compartilhe o nosso link para poder levar as informações 100% seguras para as suas redes sociais. Importante também que você interaja conosco, traga a sua crítica, traga a sua sugestão de pauta, confirma a sua audiência, interaja conosco. Agora são 12 horas mais 12 minutos. Vamos lá, vamos agora dar uma passada no trânsito no litoral do Paraná. Ligado no trânsito. Vamos lá, ligado no trânsito está Kaique Melo. Bom dia, Kaique. Bom dia, Marcos Rogério. Bom dia a você que nos ouve e também nos acompanha pela internet, pelo Facebook. Nós vamos trazer informações do trânsito agora
relacionado aqui à cidade de Paranaguá. Nesse momento, está tendo essas festividades, Marcos, inclusive falando em trânsito, a gente pode falar em entrega de pavimentação, que é relacionado, inclusive, com as entregas que a Prefeitura Municipal de Paranaguá está realizando. Nesse momento... Dentro da programação alusiva do aniversário de Paranaguá. Exatamente. Né? Okay, eu vou dar um intervalo aqui, uma pausa, porque nesse momento o André Augusto já está aí, né, Orley? O André Augusto está esperando, ele está lá no Meu Campinho, projeto Meu Campinho da Vila Cruzeiro, para entrar ao vivo com a gente em mais uma inauguração que está acontecendo pela Prefeitura de Paranaguá, Marcos. Muito bem, só antes de acionar aqui o André Augusto, dizer para você ficar ligado conosco, vamos abordar um assunto muito importante e de certa forma polêmica daqui a pouquinho. O caso da morte do Giovanni, que aconteceu em 2019 em Paranaguá. Aquele caso em que o filho teria sido o suposto mandante do crime do próprio pai, tá? Então, houve o julgamento júri popular ontem, o resultado foi surpreendente, vamos falar sobre esta situação e relembrar o caso também daqui a pouquinho, tá? Vamos ouvir também advogado de defesa dos réus, vamos ouvir também o delegado Dr. Nilson Diniz, que foi o delegado que conduziu as investigações na época do crime, daqui a pouquinho. Agora vamos lá, contactar aqui o Andreu Augusto. Alô, Andreu, bom dia ou boa tarde, tudo bem, querido? Opa, boa tarde, Marcos Rogério, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aí no nosso Litoral Notícias. A gente está ao vivo, né? Uma semana bem movimentada aqui em Paranaguá, acompanhando aí então essas inaugurações, entregas, assinaturas de hora de serviço, eventos alusivos à comemoração aí dos 375 anos do aniversário de Paranaguá. Eu estou nesse momento aqui mostrando para você que está na live agora, você que está no rádio, vai acompanhando comigo também por áudio. Eu estou aqui nesse momento no Meu Campinho, o novo Meu Campinho do bairro da Vila Cruzeiro. O campo do Cruzeiro é muito conhecido, né? Pro pessoal que é da pelada, o pessoal que é do futebol, né, Marcos? Como vocês que gostam do futebol também, o pessoal que gosta do futebol sabe que esse campo aqui tem história, viu? E hoje esse campo está sendo entregue agora dentro do projeto Meu Campinho com um espaço espetacular aqui no bairro da Vila Cruzeiro. E o mais legal é que esse Meu Campinho vai se chamar aí, né? Leva o nome, na verdade, desse Meu Campinho, uma figura ilustre aqui da Vila Cruzeiro, que é a Dona Milene. Dona Milene, do Carnaval, presidente, né, da Escola de Samba Acadêmicos do Litoral. Ela, então, será a homenageada nesse evento de hoje. O Meu Campinho será, então, aí em nome da Dona Milene. Está acontecendo nesse momento aqui a cerimônia, eu vou passar aqui já mais à frente para você acompanhar junto com a gente. Nesse momento acontece a cerimônia, inclusive hoje, né, com muitas autoridades do governo do estado, até porque parte da verba desse Meu Campinho é verba do governo do estado, então nesse momento está acontecendo aqui a cerimônia. Vamos acompanhar aqui então o secretário Elton está falando, vamos acompanhar. Alguns críticos falam que o prefeito só faz Meu Campinho e blá. Mas eu faço um desafio para esses que criticam essa meia dúzia que você fala. Eu faço questão de acompanhar eles. Se tiver algum caminho desses vazio, eu começo a pensar diferente. Mas todos os meus caminhos estão lotados de crianças, de pessoas praticando esportes. E isso é o que motiva cada vez mais, e eu espero que o prefeito continue fazendo investimento no esporte, porque, como o Daniel falou, o esporte terá saúde e ele tem transformado vidas. Agora, quem critica, tira a bunda do sofá e vai para o meu campinho verificar as crianças que estão no esporte. Continue investindo, porque eu estou muito orgulhoso de fazer parte do time do prefeito que mais investiu no esporte em Paranaguá. Mas a fala do secretário Elton Ambrósio, né, o secretário dos Esportes, Elton, falando aqui nesse evento, né, e falando também da importância do Meu Campinho aqui em Paranaguá. Então, um evento muito importante. A gente vai continuar aqui, Marcos, acompanhando e trazendo as informações, então, mostrando um pouco mais, né, desse dia importante. Hoje ainda temos a entrega da Praça do Rocio, aqui em Paranaguá, também marcada aí pela presença do vice-governador, que vai estar aqui na cidade, e também outras autoridades aqui do município que vão estar hoje em Paranaguá para essas entregas importantes. À tarde tem entrega da Coronel Elísio Pereira, uma obra muito importante aqui em Paranaguá, no bairro da Estradinha. E também teremos aí a entrega hoje aqui em Paranaguá da Praça do Rocio. Então o dia vai ser bem movimentado e a gente vai, é claro, trazer a cobertura completa aqui na Litoral Sul. Marcos. Tá certo, Andreu Augusto. Legal, Andreu. Projeto Meu Campinho da Vila Cruzeiro, levando o nome da Dona Milene. Dona Milena tem história na cidade de Paranaguá. Digo mais, ela faz parte até do folclore da cidade de Paranaguá. Pessoa queridíssima por todos.
brilhou por muitos anos no carnaval aqui, através da escola de samba da sua comunidade lá, que é... Qual que é a escola lá que ele citou? Que é Acadêmicos, né? O Acadêmicos do Litoral. E a dona Milena tem uma história muito importante, né, no contexto geral aqui do Carnaval de Paranaguá. Pessoa queridíssima por todos e uma belíssima homenagem à dona Milena. Parabéns aí a todos. Muito bem, 12 horas e 18 minutos agora. Vamos trazer agora o que foi notícia na área policial nas últimas horas no litoral do Paraná. São as broncas do litoral do Paraná. No Litoral Notícias, as broncas do setor policial. As broncas do setor policial, isso daí. Olha, gente, daqui a pouquinho nós vamos falar em detalhes sobre um caso que trouxe uma grande comoção e repercussão na cidade de Paranaguá. Na realidade, no litoral do Paraná. Um crime que aconteceu no ano de 2019. Onde tivemos uma situação em que o filho foi preso, acusado de ser o mandante do assassinato do seu próprio pai, tá? Isso aconteceu no bairro Vila Divinéia, em Paranaguá, em uma sexta-feira do mês de setembro do ano de 2019. Vamos falar sobre esta situação. O filho acusado de encomendar a morte do pai, ele foi inocentado por júri popular. Este julgamento aconteceu ontem. Nós vamos ouvir no programa de hoje o advogado de defesa dos réus. Eu digo réus porque não foi só o filho envolvido no crime, teve também o rapaz que teria supostamente ter sido contratado para a prática do crime. Os dois foram inocentados. O filho, que seria o suposto mandante, e o autor dos disparos que vitimou o Giovanni, de 47 anos de idade. Tá? Vamos ouvir também daqui a pouquinho o delegado de polícia, doutor Nilson Diniz, que foi o delegado que conduziu as investigações naquela ocasião. Aliás, um crime que, de acordo com a Polícia Civil, foi elucidado poucas horas depois, tá? Vamos falar sobre esta situação e vamos relembrar o caso daqui a pouquinho. Mas a gente começa aqui o setor policial, as broncas do setor policial, trazendo uma situação onde a Polícia Militar encontrou uma carga suspeita de vazada no bairro Embu-Guaçu, em Paranaguá. Conta, Kaique Melo. Aconteceu na manhã de ontem, quinta-feira, dia 27, por volta das 8h30 da manhã. A Polícia Militar tem sido muito atuante nessa questão de vazada. Uma equipe da RPA, Rádio Patrulha Alto, a fim de coibir furtos de carga nas composições de trem da empresa Rumo, realizava policiamento ostensivo e preventivo na rua Nelson da Rocha, no bairro Embu-Guaçu, aqui em Paranaguá. Durante o patrulhamento, se deparou com uma caminhonete, um caminhão Ford F4000, com vários homens em movimentação suspeita ao seu redor. Estes indivíduos, ao perceberem a presença da viatura policial, se assustaram e correram para o interior de uma casa. Eles foram acompanhados e abordados pelos militares. O condutor do caminhão foi identificado e no compartilhamento de carga foram encontrados cheios de grãos, apontados posteriormente como soja. Foram encontrados cerca de 8 toneladas de soja provenientes aí da vazada aqui em Paranaguá, Marcos. Os abordados relataram que foram contratados por um homem para carregar a carga ensacada que estava na propriedade. O denunciado é suspeito de chefiar furtos de carga na região. Ele não foi encontrado no momento da abordagem. Um inspetor da empresa responsável pela soja confirmou a procedência do material encontrado. Diante do flagrante delito, o condutor do caminhão e o proprietário da residência foram encaminhados até a Delegacia Cidadã de Paranaguá para procedimentos cabíveis legais. Muito bem, tá então a situação. Ficou bem claro na nota que o inspetor da empresa responsável pela soja confirmou a procedência do material encontrado. Tá? Então, trata-se, claro, de uma quadrilha agindo aqui na região. A situação de vazada em Paranaguá é, de fato, um crime organizado.
é um crime organizado, porque você tem quem abre a bica, você tem quem recolhe a soja, o produto derramado, você tem onde acondiciona esse produto, porque eles recolhem e tem que levar para um local escondido, não vão deixar no meio da rua, e você tem depois a venda ou a revenda desse produto no mercado negro, e a receptação de quem compra para revender em grande quantia. Então, de fato, se trata de um crime organizado. Bom, esta prática criminosa, eu até entendo que tem diminuído um pouco em Paranaguá, com a presença constante da Polícia Militar lá naquela região do Parque São Jorge, da Vila São Jorge, melhor dizendo, que é onde geralmente acontece essa prática criminosa. Ainda que não sendo o papel da Polícia Militar em rodovia, exatamente, a Polícia Militar, o destacamento do 9º Batalhão aqui da Polícia Militar, tem deixado viaturas permanentemente ali embaixo do viaduto Nelson Bufaro. Embaixo e em cima também. Então... Exatamente. E, de novo, não compete à Polícia Militar esse patrulhamento. Esse papel seria da Polícia Rodoviária Federal naquele local, porque se trata de uma rodovia federal. Ainda assim, a Polícia Militar tem desempenhado esse trabalho no intuito de coibir. Com isso, o que eles têm feito? Tem vindo para as linhas férreas, abrindo os vagões e tirando aí esses dejetos de soja, farelo, adubo, dos vagões para continuar fazendo essa comercialização no mercado negro. 12h24, já vamos falar do caso Luiz Felipe Alcala, 24 anos, foi preso suspeito de encomendar a morte do pai Giovanni Alcala, 47 anos, no ano de 2019 em Paranaguá. Julgamento aconteceu ontem, foi a júri popular, vamos trazer tudo sobre o julgamento daqui a pouquinho. E tivemos uma situação na pacata cidade de Morretes. Parece que um automóvel acabou batendo no hospital lá em Morretes. Parece que o motorista não estava passando bem, Kaique. Diz que o motorista passou mal por volta da 1h da madrugada de hoje. A polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência onde o indivíduo teria invadido o hospital público localizado na rua Santos Dumont, no centro de Morretes. Ao chegar ao local, foi constatado que o incidente, não o acidente, tratava-se de uma questão de trânsito envolvendo um veículo Audi de cor prata. De acordo com o relato, Jackson, que foi o envolvido no caso, Jackson estava em sua residência quando se sentiu mal e, buscando atendimento médico, utilizou-se do veículo do seu tio. No entanto, perdeu o controle no momento em que se aproximava do hospital, colidindo contra uma placa de sinalização e subindo na calçada em frente a uma loja de materiais de construção. Os policiais sinalizaram a via e posteriormente realizaram contato com o homem já no hospital, onde ele se encontrava consciente. O médico de plantão informou que o paciente estava com fortes dores no peito e pressão arterial elevada, necessitando de observação médica. Foram lavrados autos de infração pelo fato de ele estar conduzindo o veículo não estando em condições hábeis para isso. O veículo envolvido no acidente foi liberado do local para o proprietário, que é tio de quem estava conduzindo, após o acionamento de um guincho para a remoção do mesmo. Kaique, mas tem um porém nessa história toda aí. Você falou agora que ele vai responder por uma infração de trânsito por estar dirigindo o veículo sem ter condições de saúde para isso. Porque o código ele coloca, por exemplo, a questão da alcoolemia. A gente destaca sempre a alcoolemia nas autuações nesses casos, mas não só a alcoolemia. Por exemplo, o Miguel ele é cardíaco e ele toma um remédio contínuo para isso. Deve haver uma restrição na CNH dele. Em momentos, por exemplo, como esse, que ele está desorientado, porque uma pessoa que está sofrendo um infarto... mas ele foi a procura de atendimento médico, né? Sim, mas ele deveria ter acionado o atendimento médico e não conduzido, porque nesse caso, ele poderia ter incorrido em um acidente de trânsito envolvendo outras pessoas, não só ele. Mas há controvérsia, seu Kaique. Eu não estou aqui para discutir trânsito, mas é o que diz dependendo da situação em que a pessoa se encontra, às vezes é mais rápido a pessoa ir por conta própria buscar o atendimento do que aguardar. Sim, do que ligar para o Samuca, ir lá em Curitiba. Sim, mas à luz do código, Marcos, você não pode estar conduzindo um veículo automotor sem as suas condições corretas, né? Sem o seu estado correto. Por exemplo, outra pessoa que é diabético,
minha mãe faleceu de diabetes, eu tenho um histórico diabético na família. Pessoa de diabetes, se está com a glicose baixa, o seu raciocínio, a sua habilidade de reação, tudo, a sua visão fica conturbada. Então, tudo isso eu entendo, mas existem casos e casos, né? Não, no Código de Trânsito não. Ele deve se resguardar, o Miguel pode reforçar isso, ele deve se resguardar e pedir, já que ele pegou o carro do tio, ele pedisse, tio, me leva no hospital que eu não estou passando bem, mas não sair conduzindo, porque ele podia ter se ferido ainda mais nesse caso e também ferido outrem, né, Miguel? Fala, Miguel. Olha, bem assim, eu vou somar aí vamos dizer, vou reforçar, né, dar uma opinião, tá tudo certo dentro, porque nós nos apegamos à embriaguez, o alcoolismo, geralmente. Aí o Código Penal, o Código de Trânsito, ele eleva o tal do dolo eventual. Você assume um risco, não só por estar embriagado, tá num bar bebendo, que não é o caso do rapaz lá, né? Sim, tá. Outra coisa, Marcos, bem fácil de entender para os nossos amigos, exemplo, você vai fazer um tipo de exame lá, qualquer que se toma, qualquer coisa, o médico diz assim, eles dizem, você não pode dirigir até tal hora. Aí o cara chega, o cidadão se achando o rei da cocada preta, sei lá, o dono ele pega, não, eu tenho condições e vou dirigindo. Se uma recomendação médica for feita e ele conduzir o veículo, ele está assumindo o risco, aí o dolo eventual. Aí, como o Kaique falou, se um acidente provocado pego, ele incide num crime de trânsito e não em infração de trânsito. Bom, são 12 horas e 29 minutos, Kaique. Vamos para o nosso intervalo comercial, tá? Para a gente voltar trazendo o caso do Luiz Felipe, do seu pai, o Giovanni, que foi assassinado no ano de 2019, tá? Réus pelo homicídio do empresário Giovanni Alcala, assassinado no ano de 2019, como eu disse. Eles foram à júri popular ontem e foram inocentados, tá? Apesar de serem réus confessos. Então nós vamos explorar um pouco esta situação daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Vamos ouvir o que diz o advogado de defesa dos réus e vamos ouvir também o delegado, o Dr. Nilson Diniz, que foi o delegado responsável pela condução das investigações na ocasião do crime, que aliás o crime, de acordo com a Polícia Civil, foi elucidado poucas horas depois. Não é isso, Kaique? É isso mesmo. As investigações foram muito rápidas, a Delegacia de Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, encontraram o acusado de ter efetuado os disparos e assim matado o Giovanni, e também no mesmo dia, já na madrugada do mesmo dia, o filho acusado como mandante do crime também foi capturado pela Polícia Civil. Tá, vamos trazer e vamos relembrar o caso daqui a pouquinho depois do nosso intervalo comercial, tá bom? Agora são 12 horas mais 30 minutos. No Litoral Notícias, as broncas do setor policial. Mais músicas, mais alegria. Inverno. Litoral Sul FM. Litoral Sul, meio-dia e 31. Toda a linha Jeep com taxa zero e saldo em até 48 vezes. Ou bônus de até R$20 mil. Preparado para a sua nova aventura? Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Como está o seu celular? Tá na hora de trocar por um iPhone novinho, hein? A RN é a maior loja de acessórios para celular do litoral. Ela trabalha com a venda das marcas Apple e Xiaomi. Celulares com qualidade que irão mudar a sua experiência na hora de tirar aquela foto. Vem garantir o seu celular em até 18 vezes. A RN aceita o seu antigo aparelho na troca pelo novo. São 3 lojas no centro de Paranaguá. Travessa Correia de Freitas, 139, Rua Doutor Leocádio, 116 e na Faria Sobrinho, 484. O seu celular está na RN. São os últimos dias do maior inverno do Brasil, o inverno de 40 anos da Ju. Vem aproveitar os descontos de até 60% em toda a loja. Confira! Jogo de potes em vidro, 3 peças ou jogo de cama queen size estampado, só R$ 49,90. Toalha de banho Budemeier ou cobertor microfibra king size, só R$ 39,90. Travesseiro de 300 fios Edrons, só R$ 24,90. Cortina corta-luz de tecido 2,80 por 1,80 ou chaleira elétrica inox, só R$ 79,90. São os últimos dias do inverno 40 anos da Ju. Não perca, é só até domingo. Estamos na Avenida Bento Munhoz da Rocha, ao lado do Balarote.
no Facebook. Já curti a Litoral Sul. A rádio que eu curto. Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que... Fica tudo bem. Fica tudo bem. Gripe, dores ou precisando do seu remédio de uso contínuo? Medicamentos com os melhores preços e promoções é na Panvel. Pediu, chegou. Baixe o app e aproveite frete grátis ou entrega em 1 hora. Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você. Você vem. A turnê que tem percorrido o Brasil. Chega em Curitiba. Aqui quem fala é o Luan Santana. Luan Santana apresenta. E aí chegou pousando na minha revoada. Luan City Festival. Dia 29 de julho, na Pedreira Paulo Leminski. O evento traz Ludmilla e Wesley Safadão no palco da Pedreira. Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada. Ainda dá tempo de garantir sua presença. Últimos ingressos disponíveis no site da Ingresso Nacional. Classificação 18 anos. Realização Like Entretenimento e AMI. Promoção exclusiva no Litoral. Litoral Sul FM. A rádio dos grandes shows. Compre no açougue do Max e pague menos em carnes de qualidade e cortes variados. Gigante Max Atacadista e você, juntos pela sua economia todo dia. Picanha fatiada R$ 32,90 o quilo. Costela R$ 15,97 o quilo. Açúcar Alto Alegre 5 quilos R$ 15,88. Arroz Catarinão 5 quilos R$ 15,88. Café Damasco 500 gramas R$ 13,39. Amistel 350 ml com 18 R$ 45,90. Beba com moderação. Baixe o app, adicione o WhatsApp. Max Atacadista, o gigante do preço baixo. Aqueça o inverno com a melhor estação. Litoral Sul. Feliz aniversário, Paranaguá, cidade mãe do Paraná. Obrigado por nos acolher e proporcionar tantas alegrias e conquistas ao longo dos anos. Nosso sustento vem do trabalho diário nos navios que atracam em seu porto, um dos mais importantes do país e da América Latina. Parabéns a todo o povo parnanguara e a seus orgulhosos trabalhadores portuários avulsos. São os sinceros votos do presidente José Eduardo Antunes e da diretoria do Sindicato dos Conferentes de Carga e Descarga nos portos do estado do Paraná. A Klabin, maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil, parabeniza a cidade de Paranaguá pelos seus 375 anos. Aqui encontramos oportunidades de desenvolvimento concretizadas no terminal portuário Klabin, inaugurado em março deste ano. Com mais de 100 anos de história, a Klabin sabe da importância de celebrar mais um aniversário e reforça o compromisso de contribuir com a cidade e região. Parabéns, Paranaguá! Temos orgulho de trabalhar juntos para um futuro ainda melhor. Toda a linha Jeep com taxa zero e saldo em até 48 vezes. Ou bônus de até R$20 mil. Preparado para a sua nova aventura? Aqueça seu momento. Litoral Sul. Super Sale Condor. Produtos com até 50% de desconto. Confira! Leite UHT 1 litro, exceto zero lactose, a partir de R$ 3,79. Alcatra com maminha bovina, pedaço a vácuo resfriado, R$ 27,50 o quilo. Cerveja Budweiser, lata 473 ml, R$ 4,99. E com R$1 de volta. Beba com moderação. Ofertas válidas para esta sexta-feira. Super Sale Condor. Sempre mais barato. Com a Mega Mania, R$5 pode virar um dinheirão. A edição do próximo domingo vai sortear R$100 mil só no quarto prêmio. Não dá pra perder, porque são 100 mil e muito mais. É verdade, você pode ganhar R$10 mil no primeiro e segundo prêmio, 15 mil no terceiro prêmio. R$100 mil no quarto prêmio, é R$100 mil pra você. E você ainda tem 30 chances de ganhar R$1.000 pelo Super Giro Premiado. Aproveite e concorra também a R$5 mil pelo Giro Extra. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda os amigos do HC cedendo o direito de resgate. Realização contra capitalização. É inverno na Litoral Sul FM. Tá na Litoral, tá legal. 95,9. O jornalismo que você pode confiar. Litoral Notícias. No rádio e também na internet. 12 horas mais 37 minutos agora.
vamos continuando aqui com as broncas do setor policial. Litoral Notícias, as broncas do setor policial. Muito bem, vamos entrar na história do crime que aconteceu e chocou a comunidade de Paranaguá no ano de 2019. Começo de tarde de uma sexta-feira, dia 20 de setembro. O crime naquela ocasião acabou ganhando notoriedade em todo o estado do Paraná. E ontem teve um desfecho. O filho, acusado de encomendar a morte do pai, naquele ano foi inocentado por júri popular. Eu vou trazer rapidamente aqui agora um pequeno resumo do desfecho do julgamento que aconteceu ontem. Tá? Na quinta-feira, a cidade mãe do Paraná foi palco de um julgamento que atraiu grande atenção de toda a comunidade paranaguara. Um caso de homicídio envolvendo um indivíduo acusado de ser o mandante do assassinato de seu próprio pai. Ele chegou ao seu desfecho no tribunal, gerando intensa comoção e discussão entre os moradores locais. Por quê? O julgamento foi conduzido pelo júri popular e, após um longo período de deliberação, a decisão foi unânime. O réu, acusado de praticar o crime previsto no artigo 121 do Código Penal, foi absolvido. Da mesma forma, o outro réu, suspeito de envolvimento no homicídio, também foi absolvido da imputação da prática do crime previsto no artigo 121 do Código Penal. A sentença lavrada pela meritíssima juíza presidente foi lida em plenário perante todas as partes presentes, tornando-se assim pública. Bom, a partir de aí começaram então as polêmicas na cidade de Paranaguá. Porque ambos foram inocentados, porém eram réus confessos. Para darmos continuidade ao caso, vamos relembrar o que aconteceu naquela ocasião. O jovem Luiz Felipe Alcala, de 24 anos, ele foi preso suspeito de encomendar a morte do pai, o Giovanni Alcala, de 47 anos, aqui na cidade mãe do Paraná, Paranaguá. O crime ocorreu no ano de 2019 e o autor dos disparos, o Rafael Anderson Kubiak da Veiga, na época com 23 anos, ele disse ter recebido R$10 mil para assassinar o Giovanni. Segundo a polícia, Rafael, o suposto autor dos disparos, confessou durante o seu depoimento sobre o envolvimento de Luiz Felipe no crime. Segundo a polícia, a dupla planejou um latrocínio na casa de Giovanni. O filho, Luiz Felipe, foi amarrado em um quarto da casa e o pai, na época, então correu para ajudá-lo. Quando o pai, o Giovanni, abriu a porta para ver o que estava acontecendo, neste momento, então, ele foi surpreendido pelo Rafael, segundo a Polícia Civil da época, o autor dos disparos, que levou o Giovanni a óbito na cena do crime. Conforme o delegado Dr. Nilson Diniz, era o delegado responsável pela condução das investigações naquela ocasião, o Luiz Felipe Alcala relatou que tinha uma relação bastante conturbada com o seu pai. Tá? Naquela ocasião, segundo a Polícia Civil, o crime foi elucidado poucas horas depois. Não sei se vocês lembram da época. Um vídeo acabou ganhando muita força nas redes sociais, mostrando claramente a chegada do Luiz Felipe na casa junto com o suposto atirador. O rapaz estava com uma bicicleta, aguardou um pouquinho para que o portão fosse aberto, ele adentrou na casa e depois da prática do crime ele ficou escondido no forro, onde foi descoberto pelas equipes que estavam investigando ali a cena do crime. Bom, então o desfecho aconteceu ontem, ambos foram inocentados, ambos foram absolvidos. Eu quero chamar agora a sua atenção para acompanhar conosco um áudio que foi enviado aqui ao nosso departamento de jornalismo
dos advogados de defesa dos réus, Dr. Rian Antunes de Sá e Dr. João Leopoldo Siqueira. Foram os advogados de defesa responsáveis pelo resultado final do julgamento, onde acabou inocentando ou absolvendo os réus. Então você confere comigo agora o que diz o advogado de defesa, Dr. Rian Antunes de Sá. Pode rodar, Aurélio, por favor. Boa tarde ao pessoal da Rádio Litoral FM, aos ouvintes, ao pessoal da produção, aos apresentadores. Bom, foi realizado, né, o julgamento do caso do Giovanni Alcala, e foram 2 dias de julgamento. O julgamento iniciou-se na quarta-feira, 26 de julho, e terminou ao final do dia 27, na quinta-feira. E foi um júri complexo, foram ouvidas várias testemunhas. Ao final da quarta-feira fora realizado o interrogatório dos réus, e onde nós, pela defesa do Rafael declinou que havia sido o autor dos disparos, né? Ele declinou tanto na fase do inquérito, na primeira fase do processo judicial, que a gente chama de sumário de culpa, e perante os jurados, ele novamente confirmou que foi o autor dos disparos que vitimou o Giovanni. E na quinta-feira foi realizados os debates, né? O julgamento iniciou às 8 horas da manhã, abriu-se com o Ministério Público, apresentando a sua tese de acusação. Posteriormente, a defesa veio e sustentou as suas teses, e o Ministério Público veio para a réplica e a defesa teve a oportunidade da tréplica. E ao final de todas essas apresentações das teses, a defesa do Rafael, tanto a defesa do Rafael quanto do Luiz Felipe, as suas teses prevaleceram, e os jurados entenderam por bem absolverem os réus da prática do crime de homicídio qualificado. Tanto o Rafael quanto o Luiz Felipe foram absolvidos. E às vezes as pessoas nos questionam sobre como um réu confesso pode ser absolvido. E é muito importante esclarecer que os jurados, eles têm a liberdade de votar, né, de decidir conforme a sua íntima convicção. Eles não precisam fundamentar o seu voto. Então, mesmo o réu confesso, eles podem entender por absolver. E foi o que aconteceu nesse caso do Giovanni Alcala. Bom, nós ouvimos aqui então o advogado de defesa dos réus, Dr. Rian Antunes de Sá, que aliás eu gostaria inclusive muito de agradecer ao Dr. Rian, que nos enviou com exclusividade esta fala, esta sonora aqui para o nosso jornalismo, para o Litoral Notícias, tá? Então, ao Dr. Rian Antunes de Sá, fica aqui o nosso respeito e o nosso muito obrigado. Bom, após o desfecho do julgamento, onde ambos foram absolvidos, apesar de serem réus confessos, nós procuramos também na manhã de hoje, o Kaique Melo, nosso repórter, procurou o doutor delegado Nilson Diniz, delegado da 1ª Subdivisão Policial de Paranaguá, que na ocasião do crime, no ano de 2019, ele foi o delegado responsável pelas investigações, tá? E o delegado prontamente, mais uma vez, atendeu aqui ao nosso chamado, ao nosso jornalismo. E você confere comigo agora o que diz o doutor Nilson Diniz sobre este crime e sobre os trabalhos investigativos dele e da sua equipe naquela ocasião. Pode rodar, Orley, por favor. Com relação ao homicídio do Giovanni Alcala, a Polícia Civil, na época dos fatos, coletou todos os elementos informativos que puderam levar ao indiciamento dos investigados. Temos convicção de que o indiciamento foi feito com base de elementos robustos, tanto que logo na sequência a denúncia foi formalizada pelo Ministério Público e foi aceita pelo Poder Judiciário. Relembrando que foi uma prisão em flagrante, os suspeitos foram presos logo após a prática do crime
e todos aqueles elementos apresentados pela Polícia Militar naquele momento levaram o delegado de polícia a entender que de fato existia aí a justa causa para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Na sequência foram ouvidas testemunhas que corroboraram a tese levantada no dia da prisão e com base nisso foram elaborados os indiciamentos e os indiciamentos que a Polícia Civil entendia que eram cabíveis à época dos fatos. Com relação à sentença prolatada em juízo, não devemos tecer qualquer tipo de comentário, porque sabemos da soberania do júri, então deixo aí consignado que a Polícia Civil fez o trabalho que deveria ser feito, com a cautela que deveria ser feita, com cuidado, e entregou um trabalho muito bem feito ao Ministério Público e, consequentemente, deu aso aí à formulação da denúncia. Bem, nós ouvimos o doutor delegado Nilson Diniz. Como eu disse agora há pouco, foi ele e a sua equipe que conduziram os trabalhos investigativos com relação ao crime. E que na ocasião o crime foi elucidado poucas horas depois do acontecido. Tá? Deixar aqui, primeiro, nosso agradecimento ao doutor Nilson Diniz por mais uma vez ter atendido ao nosso chamado. Conversamos com ele pela manhã, eu e o Kaique, né, Kaique? Sim. E ele, mais uma vez, gentil como sempre, nos atendeu prontamente, nos encaminhou este áudio também com exclusividade, falando sobre aquela situação. Só deixar claro, Kaique, mais uma vez, apesar de que o delegado já disse que não cabe a ele nenhum tipo de comentário nesse momento, uma vez que já foi para julgamento, a sentença já foi dada. É importante destacar que a Polícia Civil fez seu trabalho naquele momento, apresenta-se então todo o trabalho policial ao Poder Judiciário, que a partir de então toma conta do procedimento, que de 2019, quase 4 anos depois, se desenrolou em audiências que aconteceram. Esse julgamento aconteceu na quarta-feira e também na quinta-feira. Foi um julgamento de 2 dias, quase 4 anos depois, e chegou-se à decisão unânime final. Unânime porque são 7 jurados, o Miguel vai explicar melhor sobre isso, mas como os 4 primeiros envelopes, os 4 primeiros votos dos jurados foram abertos e foram unânimes em favor da absolvição dos acusados, não havia necessidade da abertura dos demais envelopes. Então, por essa razão, foi decisão unânime do júri popular. Bom, deixa eu acionar aqui então o nosso comentarista Miguel Saif, né, bacharel em Direito. Miguel, sempre que se fala em termos jurídicos, nós somos todos leigos, né? Nós, que eu digo que eu me incluo, só entende bem da arte quem estudou, né, quem fez faculdade de Direito, né? Quem não fez não conhece muito a fundo. Miguel, tem 2 questões que eu queria passar para você. A primeira é: como é que se absolve ou como é que se inocenta um réu confesso? Se ele confessou a prática do crime, confessou a autoria ou coautoria, que no caso são os 2. Como é que um caso desse o júri consegue inocentar os 2? Olha, Marcos, na fala do advogado de defesa, perdão, Dr. Rian Antunes. Dr. Rian Antunes, ele fala, né, em nenhum momento, até no inquérito, o então réu, que foi absolvido, ele é réu confesso. Agora, Marcos, o júri popular, primeiro, não é a justiça que inocenta ou culpado ou inocente. Só tem duas maneiras de se votar o tribunal do júri e o júri popular. Culpado ou inocente. Então, o convencimento se dá no procedimento do tribunal do júri. A defesa e a promotoria, a acusação, então, a intimidade, né? O íntimo dos jurados, que são 7, eles votam culpado e inocente. Então, não existe a parte técnica, esse tipo de coisa. Portanto, quem julga, Marcos, o júri popular não são os magistrados, muito menos a polícia. O doutor Diniz muito bem falou, o procedimento deles é fazer a prisão em flagrante, como aconteceu, conseguiu argumentos, o inquérito para prisão cautelar ou a prisão preventiva, tudo dentro da formalidade, né, em juízo, mas o julgamento, o júri popular já está dizendo, júri popular, quem julga é a sociedade. Portanto, o magistrado, não existe impedimento nenhum
Quem diz se é culpado ou inocente, independente dos motivos, é o convencimento dos 7 jurados. No caso, como o Kaique falou, foram 4. Então não há necessidade de expor mais 3, porque não fazia a maioria, não conseguiria quebrar, vamos dizer assim. Ele já estava absolvido sumariamente. Tá, deixa eu tentar entender então. Quer dizer que, vamos falar desse caso aqui em específico. A justiça pode até entender que eles foram os culpados pela ação criminosa, mas pode inocentá-los pelos motivos que levaram à prática do crime, é isso? Não, repito, Marcos, a justiça, nós temos que esquecer. Júri popular, tribunal do júri, a magistratura, o magistrado, o juiz competente da vara criminal, se houvesse condenação, a obrigação é prolatar a sentença na dosimetria da pena. Aí sim, mas como foi inocentado, ainda não é a justiça, não são os juízes, os promotores de justiça, é o Ministério Público. Aqui, quem julga ali, quem diz culpado e inocente, sabendo dos motivos que foram expostos em 2 dias, então o convencimento da defesa predominou, portanto, que foram os primeiros 4 e únicos 4 votos pela inocência ou absolvição dos 2 réus. Diga, Kaique. Trocando em miúdos, o que o Miguel falou é que... Não ficou bem claro para mim. Pois é. Trocando em miúdos, o que o Miguel falou é o seguinte: o júri popular, a decisão não é do juiz, a decisão não é do... O Ministério Público apresenta a acusação contra os acusados. É composta também o defesa, trabalho de defesa, que nesse caso foram 2 advogados, um para cada, e fizeram ali as suas análises. Como o advogado colocou, foi apreciada a fala do Ministério Público, foi dado o direito da fala do advogado, dos advogados de defesa, dos acusados, novamente a réplica do Ministério Público e a tréplica dos defensores dos réus. Apreciado, então, para o júri popular, que é composto por 7 pessoas. As 7 pessoas saem da sala, né, Miguel, recebem um envelope e ali eles colocam simplesmente culpado ou inocente. Não há uma análise na resposta do júri popular. Eles simplesmente colocam culpado ou inocente. Neste caso específico, os 4 dos 7, os 4 primeiros envelopes que foram abertos davam inocente para os acusados. Com isso, foi dada unanimidade, porque não havia necessidade de abertura dos demais envelopes, que não reverteria a absolvição dos réus. Com isso, a decisão da juíza, no caso a magistrada, ela só lê a sentença. Eles foram o resultado final. O resultado final se deu por unanimidade, 4 votos por absolvição dos acusados. Pronto. Diferente no caso de eles terem sido condenados, aí cabe à magistrada, à juíza, definir qual será a penalidade, quantos anos, quantas multas, de repente, em questão, quando há questão financeira, qual será a penalidade aplicada a eles. Nesse caso, não havendo absolvição, só cabe à juíza decretar a soltura dos mesmos de imediato, né, Miguel? Diante do resultado hoje o final. Código Penal, ele antes era 3 dias, teria que ter, aí o alvará de soltura seria expedido pelo juízo competente. Hoje não, ele pode sair do tribunal. Dali ele já sai livre. Pode sair. Já saíram, no caso. Kaique, para ficar claro, é o seguinte: em nenhum momento o júri popular, as pessoas que representam a sociedade, eles vão dizer que aconteceu o crime, não justificam. Não. Culpado e inocente, os motivos, repito, os motivos arguídos lá, levantados no tribunal, foi o convencimento dos 4 que já votaram e que não houve a necessidade. Portanto, não é para dizer que não matou. A técnica não impera aí. É só simplesmente a sociedade que julga. Miguel, o Ministério Público, ele pode recorrer da sentença ainda ou não? Existe a possibilidade, sim, Marcos. É muito remota, é difícil. O recurso, nesses casos, o Tribunal do Júri, né, que é uma decisão, a gente chama colegiado, né, não é a apelação. Então o Ministério Público tem 5 dias, né, a contar de hoje, né, 5 dias para interpor aí uma apelação para tentar fatos novos, enfim, é bastante difícil, mas existe essa remota possibilidade. Muito bem, 12 horas mais 57 minutos, 12h57 agora.
Toda essa situação que nós trouxemos aqui para o Litoral Notícias vai estar à disposição de todos aqui na nossa fanpage daqui a pouquinho, tá bom? Se você quiser depois acompanhar, você que não teve tempo, não teve a oportunidade de acompanhar com mais atenção, vai estar à sua disposição na íntegra daqui a pouquinho, tá? Então, muito obrigado a todos que nos atenderam aí, muito obrigado ao delegado Dr. Nilson Diniz, mais uma vez prontamente atendeu aqui ao nosso chamado, a nossa reportagem, enviando-nos um áudio com exclusividade. Muito obrigado também ao Dr. Rian Antunes de Sá, que também encaminhou aqui a sua fala para esclarecimento dos fatos aqui dentro do nosso jornalismo, tá bom? 12h e 58 minutos agora. Vamos conferir a previsão do tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo de acordo com o Instituto CIMEPAR, instituto que responde pelas previsões meteorológicas no estado do Paraná. Olha, segue a instabilidade atmosférica nas principais regiões do estado do Paraná no final de semana. Então, a princípio, amanhã, sábado 29, feriado municipal, por ser o aniversário de Paranaguá, nós vamos ter um aniversário com tempo bem nublado e com probabilidade forte para chuvas durante todo o nosso dia. Vamos torcer para que, apesar de ser uma previsão, né, pode ser que não chova, vamos torcer para que o tempo, pelo menos na noite de hoje, dê uma boa firmada, porque temos o show de Danico em Paranaguá hoje. Daniel, direto de Brotas, que vem para abrilhantar a festa dos 375 anos de Paranaguá. O show vai ser a partir das 22 horas, lá no no Fernando Charbu Fará, que é o nosso caranguejão, e como lá é a céu aberto, tomara que não chova, né? Gigante de Tiberê, caranguejão, Charbu Fará. São peculiaridades de Paranaguá, né? Isso aqui, né? Aqui por nome não se conhece, é por apelido. Muito bem. Diga, Kaique. Você já foi a previsão do tempo aí já? Sim. Soltou? Eu vou pedir, Marcos, para você soltar um bloco comercial, ainda pra gente voltar ainda no Litoral Notícias, porque tem notícia nova aqui e é interessante nesse caso que a gente tá repercutindo aqui. Então, com a colaboração do Zé, da próxima programação que vai entrar no ar logo mais, a gente vai rodar mais um bloco comercial rapidinho e a gente já volta com mais notícias sobre esse caso. Muito bem, 12h59, então fica conosco que nós voltamos já. Mais músicas, mais alegria. Inverno, Litoral Sul FM. Também prepare menos. Confira as ofertas desta sexta-feira. Costela ponta ripa bovina o quilo 18,90. Coxa com porção dorsal o quilo 5,99. Frango a passarinho pague menos o quilo 8,99. Coxinha da asa quilo 9,99. Linguiça toscana perdigão o quilo 17,99. Cerveja Itaipava com 12 unidades 29,90. Torta limão maracujá unidade 13,90. Banana recheada unidade 2,99. Supermercado pague menos, a economia do lar. Supermercados pague menos, a economia do lar. Dê mais brilho e sabor à sua festa com a equipe Show de Cascata de Chocolate. São delícias inesquecíveis para momentos especiais. Atendemos festa de casamento, aniversários, coquetéis e muito mais. Faça já um orçamento sem compromisso no telefone 98469-2770. Show de Cascata de Chocolate. A sua felicidade é a nossa satisfação. O homem moderno também cuida da sua aparência e a barbearia Dom Fernando em Paranaguá é o melhor lugar para fazer isso. Cortes, barba, sobrancelha e um espaço com bebidas, cafés e muito mais. Dom Fernando Barbearia. Agende seu horário. 41 988 31 31 39. Avenida Roque Vernalha, em frente ao sinaleiro da Havan. Siga nas redes sociais. Dom Fernando Barbearia. A rádio que me entende. Litoral Sul. MC Informática, recarga de cartuchos e toner, manutenção de impressoras e computadores, assistência de celulares, venda de cartuchos e toner compatíveis e originais, locação de impressoras multifuncional. Rua Professor Cleto 1100, Sala 3, próximo ao Estúdio Fit. Telefone 3427-3756. WhatsApp 98406-6630. MC Informática.
Olá, Chica, fala que eu te escuto. Eu não consigo acordar cedo. Aí eu fico pra baixo o dia todo. Me dá uma dica? Começa por cima. Acorda os cachos primeiro, que o resto vem depois. Acorda Cachos, a linha Ticas que vai deixar todo tipo de cacho lindo. Uma fórmula sem igual, com 10 óleos do mundo e liberada para low pool. Acorda Cachos, é usar e autoestima riba. Ticas, beleza sem drama. Toda a linha Jeep com taxa zero e saldo em até 48 vezes. Ou bônus de até 20 mil reais. Preparado para a sua nova aventura? Manda áudio. Pede sua música. E a gente? E a gente? Litoral Sul. Toca. Tocando. Mãe, por que tem que vacinar? Porque sim. Vó, por que tem que vacinar? Porque sim. Tia, por que tem que vacinar? Porque sim. Ô pai, por que tem que vacinar? Ao se vacinar, o organismo produz anticorpos e estabelece defesas contra agentes infecciosos causadores de doenças. Ou seja, porque sim. Tem que vacinar sim. Procure a unidade de saúde mais próxima. Caderneta de vacina em dia é proteção todo dia. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. São os últimos dias do maior inverno do Brasil, o inverno de 40 anos da Ju. Vem aproveitar os descontos de até 60% em toda a loja. Confira! Jogo de potes em vidro, 3 peças ou jogo de cama queen size estampado, só R$ 49,90. Toalha de banho Budemeier ou cobertor microfibra king size, só R$ 39,90. Travesseiro de 300 fios Edrons, só R$ 24,90. Cortina corta-luz de tecido 2,80 por 1,80 ou chaleira elétrica inox, só R$ 79,90. São os últimos dias do inverno 40 anos da Ju. Não perca, é só até domingo. Estamos na Avenida Bento Munhoz da Rocha, ao lado do Balarote. O jornalismo que você pode confiar. Litoral Notícias. Tudo bem, 1h mais 4 minutos. Estamos de volta com o Litoral Notícias, ao vivo para todo o litoral do estado do Paraná. Para quem nos acompanha aí nos municípios do litoral, um grande abraço, muito obrigado, uma boa tarde, bom trabalho para quem está em atividade, um bom final de semana, um bom feriado para você, Paranaguara. Bom, gente, estamos na reta final aqui do Litoral Notícias, mas eu quero voltar um pouquinho sobre o caso do julgamento do Luiz Felipe e do Rafael, que aconteceu ontem em Paranaguá, sobre o crime que acabou vitimando o Giovanni, né, o pai do Luiz Felipe, de 47 anos, que foi assassinado naquela ocasião. Nós estamos recebendo aqui a visita do Gerson Ernesto dos Santos. O amigo Gerson, ele esteve participando ontem indiretamente do julgamento como um auxiliar. Ele estava auxiliando o juiz a manter a ordem no tribunal. Ele é oficial de justiça e veio aqui visitar-nos e trocar umas figurinhas conosco aqui. Tudo bem, Gerson? Tudo bem, Márcio. E você? Tudo na paz. Tirando o que é ruim, fica o que é bom, né? É, Miguel? É verdade. Se tirar tudo o que é ruim, fica só o que é bom. O que é bom é que o Gerson está aqui, né? Sempre somando aí pra gente esclarecer, né, Marcos? Mais aí, trazer as informações aí mais imparciais e corretas, né? Para os nossos telespectadores e ouvintes também, né, Marcos? Como eu disse no começo da matéria aqui, nós somos leigos, né? Quando se fala em termos jurídicos, apenas quem é de dentro da área jurídica conhece bem. Nós somos todos leigos. Ô Gerson, como é que funciona bem aquela parte ali dos jurados? Geralmente, ninguém quer ser jurado numa situação dessa, né? Infelizmente, acho que dessa situação nenhuma, né? Uhum. Mas ao contrário do que todos pensam, é um trabalho muito relevante para a sociedade. Com certeza, claro que é. Então, é um dever cívico, inclusive, porque a pessoa vem, né, na presença de um tribunal de júri, né, não com o intuito de condenar ou absolver, mas sim de prestar um serviço para a justiça. Então, o que acontece, né, sem muitas delongas, apenas para resumir a situação do tribunal do júri, nos crimes contra a vida, o ordenamento jurídico brasileiro diz que é a própria pessoa, é a sociedade que vai julgar, né, e não se vai julgar a pessoa e sim, mas o ato que ela praticou. É somente isso, né? Por isso que é júri popular, né? Por isso que é júri popular. Então, Ok. nesses tipos de ações, né, penais, a juíza, o que acontece? A juíza presidente do tribunal do júri, ela convoca pessoas da sociedade para estarem no dia, né, e, digamos assim, dos vários jurados que são intimados para comparecer no dia, apenas 7 vão ser sorteados para auxiliar o juiz no julgamento. O tribunal do júri, ele é soberano, de fato, isso a própria Constituição e o próprio ordenamento jurídico diz. E então lá essas pessoas vão, através
do que vai ser apresentado pela acusação e pela defesa, e eu digo mais, pelo Ministério Público responsável por fiscalizar a aplicação da lei, e pelo advogado que vai lhe demonstrar o que realmente houve na sua ótica, né, eles vão ouvir isso daí, e frise-se, né, que é ouvido testemunhas, ao final é interrogado os réus, e após isso vai para os debates, onde o Ministério Público e o advogado vão ter o seu tempo para falar e explanar a sua tese de defesa ou a tese da acusação. Após isso, o que acontece? São formulados quesitos, são perguntas, né, geralmente colocadas ali para o advogado e o promotor, onde eles entram num comum acordo para saber quais são as perguntas relativas ao fato. E a juíza começa, então, numa sala secreta, onde o tribunal é esvaziado, e somente os jurados, o juiz, o promotor e advogado e os oficiais de justiça que estão ali para manter a ordem, vão ver a votação. E a pergunta começa, né, de acordo com o que é decidido, e cada jurado faz o seu voto. Então é colhido o voto de cada jurado, né, que são 7. E após a leitura desse quesito, após a votação, a juíza, então, ela abre a urna e começa a fazer primeiro a votação daquele que é o voto válido, né, a abertura da primeira urna, que é o voto válido. E na hora que ela chega na maioria, ela para de contar. Então, no tribunal do júri, não existe mais a unanimidade, onde se abria os 7 votos para saber se foi 4-3, né, 5-2, não existe mais. Agora, chegou na maioria, a juíza encerra a leitura dos votos, né, para então dar se a pessoa, naquele voto ali foi sim ou não. Então, o jurado também, ele não vota se é culpado ou inocente. As perguntas são feitas e o jurado vai responder sim ou não àquele quesito. Chegou na maioria, a juíza encerra. Aí passa-se para o outro julgamento, para outra pergunta, para outro quesito, né? Então, é dessa forma que é realizado. O que acontece também atualmente é que, com a nova ordenamento jurídico, criou-se uma nova pergunta, né? Então, independente de qualquer situação do processo, é obrigado agora, né, e isso os juristas colocaram e os políticos votaram isso, por isso que houve essa alteração, né, no tribunal do júri, em que tem que ser feita a pergunta se o jurado absolve o réu, independente de qualquer tese. Tem que ser feita essa pergunta. Então, ali vai ser colhido novamente, né, o voto de cada jurado, e numa maioria, a juíza suspende. E ali se é sim ou não. O que acontece muito, Marcos, é que durante os debates, alguns são, né, acalorados, outros não, e com todas as informações que os jurados têm, né, que praticamente resume-se um processo lá de 2, 3 anos em um dia ou 2. Então são muitas informações. E diante daquilo que é trazido ali, o jurado ele vai absorvendo, e no momento da decisão da sua pergunta, da sua resposta na urna, ele coloca com a sua convicção. Então, às vezes, pode ser levado pela emoção? Pode ser levado pela parte técnica? Pode. Mas isto que é digamos assim, é o enredo do tribunal do júri. Não se chama pessoas com conhecimento, e sim pessoas das diversas áreas, são pessoas com formações superiores ou não. Para o tribunal isso não importa, e sim que ela participe na votação. Entendi. Então, vamos falar desta situação, Gerson. 7 jurados. 7 jurados. Tá? A juíza abriu lá os primeiros 4 envelopes. Uhum. Então, se ali já começou a se desenhar, já se desenhou praticamente o resultado final do julgamento. Então, isso não caracteriza unanimidade, então? Não caracteriza unanimidade, né? Existe a maioria. Então, agora, toda a votação do tribunal do júri é por maioria, né? Eu já participei de vários júris ali, né, no tribunal, e onde a gente via que as respostas, né, e a juíza ela abre, né, sim, não, né? Então, a gente vai observando, né, que é conforme cada voto tirado da urna que a juíza faz a leitura, né? Então, já houve questões de ser decidido no último voto, né? Aí é 4-3, mas a maioria do sim ou do não é que vai justamente definir a resposta da Gerson, o objetivo maior, acredito, seja
para preservar, né, os jurados, né, que não há necessidade de abrir os 7 votos, como você falou, como não existe maioria, não existe unanimidade, mas e sim maioria, isso ajuda, claro, a preservar aí as pessoas que se dão, né, que se inscrevem, aceitam a convocação para ser jurado ou participar do Tribunal do Júri, para preservar principalmente os jurados, né? Perfeito, Saif, é assim que é colocado, né? Então, preserva-se o jurado, né, da sua decisão ali, quando chegou na maioria, aquele outro jurado que teria votado, né, diferente, né, dessa situação, que a gente nunca vai saber. Votos são secretos, a juíza abre no momento oportuno para verificar a maioria da pergunta que foi feita, né? Se é maioria sim ou maioria não. A segunda pergunta eu fiquei um pouco em dúvida. O sim ou não e a absolvição. Você pode explicar para nossos amigos ouvintes? Porque a segunda pergunta que os jurados, eles colocam sim ou não. É porque da segunda pergunta existe algum, vamos dizer assim, alguma dúvida? Porque na primeira, né, eles 2 vezes eles votam, 2 cédulas, né? Na realidade, eles votam uma vez só. Tá. Mas é porque o sim da primeira? Isso. É porque daí é a convicção do jurado. Então, a juíza, quando ela faz a leitura do quesito no momento da votação, ela até esclarece, né, votando sim, né, vocês estão concordando com o Ministério Público ou votando sim, estariam concordando com a defesa? Até, desculpe interromper, mas só até uma prudência, porque por vezes, como são, né, pessoas da sociedade, você mesmo falou e nós sabemos, né, independente do grau de escolaridade, posição que ocupa, de formação, enfim, justamente para não ficar essa dúvida, né, justamente para saber o que você falou, não concordar com o que está acontecendo e sim ter a convicção, né? Sim, e a preocupação da juíza presidente do Tribunal do Júri é que justamente o jurado entenda a pergunta. Perfeito. A forma com que ele vai responder é do seu julgamento. Então, não é simplesmente fazer uma pergunta, responda o que você quiser. Então, não existe essa preocupação da presidente do Tribunal do Júri em formular a pergunta, que é o quesito que foi colocado ali, e onde o jurado, né, geralmente ele vai ser orientado, olha, se você votar sim, você está concordando com a tese do Ministério Público. Se votar não, vai estar concordando com a tese da defesa. Então, o jurado ele vai ter, então, de acordo com tudo aquilo que ele ouviu, o seu voto mais assertivo na pergunta. Muito bem. Não temos mais tempo para nada, infelizmente. Quero muito agradecer aqui ao Gerson Ernesto dos Santos, ele é oficial de justiça e veio nos visitar e tirar aqui algumas dúvidas. Foi bem esclarecedor, né, seu Miguel? Sabe? Muito esclarecedor, Gerson. Parabéns, né, mais uma vez. Imagina. Obrigado, muito legal mesmo. Vocês, né, que estão lá, Marcos, para eles, isso aí, vamos dizer assim, é a sala da nossa casa, né? Tribunal do Júri, você vai lá, é aberto ao público, né, tem que estar as portas abertas, se não tiver segredo de justiça. As portas estão abertas para o público. E eles que coordenam praticamente, então é a sala da casa deles. Eles sabem aquilo ali, conhecem como ninguém. Né? Eu agradeço aqui a oportunidade de estar aqui trazendo essas informações, sempre dizendo que a minha preocupação é preservar sempre os jurados, independente de justiça, né, aquilo que foi colocado lá foi através de votações. E tudo que foi explicitado, foi colocado pelo Ministério Público e pela defesa, né, teve um intuito de colocar um ponto final. Né? Não estamos aqui julgando pessoas ou passados, e sim colocando aquilo que os jurados são levados, né, a colocar em voto durante o julgamento. Muito bem, 1h mais 16 minutos. Mais uma vez, muito obrigado ao Gerson Ernesto dos Santos. E nós estamos indo embora. E assim nós estamos finalizando mais uma edição do Litoral Notícias, com produção, edição e apresentação de Marcos Rogério, trabalhos de reportagens de Kaique Mello, a direção de imagens na live de Orley Correia Júnior e comentários de Miguel Saif. Estamos indo embora, estaremos de volta segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado pela sua audiência e tenham todos um final de semana de muita paz. Jornalismo Litoral Sul, que você precisa saber. Grande abraço.